Olá pessoal, professor Adair. Hoje nós vamos ver dentro de geometria analítica a equação da circunferência. Como é que funciona a equação da circunferência? Eu tenho um plano cartesiano x, y e tem um centro da circunferência. Olha ele aqui. Esse centro da circunferência nós vamos chamar com a letra C. É um ponto. Ele é um ponto. O que ocorre com a circunferência? Todos os pontos da circunferência estão na mesma distância do ponto C. Então, se eu pegar um ponto P qualquer aqui da circunferência, esse ponto P estará a uma distância do centro, olha aqui, olha, essa distância aqui do centro, igual a um raio, tá? Então ele tem uma distância até esse ponto P que é igual ao raio. Que aliás é a mesma distância de qualquer outro ponto da circunferência. A distância desse ponto até aqui é a mesma distância desse ponto até aqui. Então essa é a característica da circunferência. Todos os pontos que pertencem à circunferência, ele tem a mesma distância em relação ao centro da circunferência, a esse ponto de referência. Ok? Então eu tenho daqui para cá é igual daqui para cá, é igual daqui para cá, qualquer outro ponto. Muito bem. Esse ponto do centro aqui, nós vamos chamar que é um ponto AB. Então, quem é AB? É o centro da circunferência. E o ponto P é um ponto P numa posição XY que pertence à circunferência. O ponto C é o centro da circunferência, ele não pertence à circunferência. Quem pertence à circunferência é o ponto P. Mas o centro da circunferência é o ponto que todos os pontos da circunferência se referenciam. Se referenciam através da constância da distância entre esse ponto e o centro. Correto? Então, esse ponto P, ele é um ponto da circunferência. Ora, se todos os pontos têm a mesma distância, de uma maneira genérica, eu posso dizer que a distância do ponto P até o ponto C é igual ao raio, tá certo? Então o raio, que é a distância do ponto P ao ponto C, é o raio. Como eu tenho a equação da distância de dois pontos, eu tenho aquela equação que deriva lá de Pitágoras, que é a distância ao quadrado igual a diferença dos dois pontos. Estão lembrados dessa equação? Eu tenho ao quadrado, então eu vou utilizar aqui o quadrado. Assim, olha, distância do ponto P até o centro C ao quadrado vai ser igual ao raio da circunferência ao quadrado. Tá ok? Então vamos ver como é que fica essa equação. Assim, olha. Distância ao quadrado, ela é igual a x, x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Lembra dessa equação? É lá no comecinho.
Só que aqui nós vamos fazer a distância de P para C, um ponto P qualquer da circunferência subtraindo de C. Essa distância é o raio. Então, o raio ao quadrado é igual ao x, que é o ponto P, menos A, que é o x correspondente ao centro da circunferência, ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Ok? A única coisa que a gente faz é que a gente representa a equação da circunferência invertido essas duas partes. Assim, olha, x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro, que é o b ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Essa, então, é a equação da circunferência. Ok? Então, se a gente tem uma circunferência cujo centro é o ponto 3, 2, tá? O centro é o ponto 3, 2. E cujo raio dessa circunferência é igual a 3. Qual é a equação da circunferência relativa a essas características? Então, eu tenho o centro e o raio. Então, vai ser assim, olha, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Correto? Então aí, nossa equação da circunferência ficou assim, olha. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 9. Essa é a equação da nossa circunferência, tá ok? Então, beleza, olha. Se por acaso a gente tem a equação da circunferência também, eu posso determinar qual é o centro da circunferência da seguinte forma, olha. Tem uma equação do tipo x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual a 16. Qual é o centro dessa circunferência? Ora, aqui dentro é x menos o centro. Então, eu tenho x menos o centro. Então, o a é o mesmo valor, só que o sinal trocado aqui, né? Então, eu tenho assim, olha, x menos 4 é igual a x menos a. X corta com a e o a, então, é igual a 4. Esse é o valor de x, valor do centro, né? Da circunferência. Mesma coisa a gente faz aqui, olha. Y menos 5 é igual a y menos a. Y corta a igual a 5. Então, nosso centro, aliás, B, né? Desculpa. Então, nosso centro da circunferência, que é AB, ele é igual a 4, 5. E o raio? O raio ao quadrado é igual a 16. Portanto, o raio é igual a raiz quadrada de 16
o raio é igual a 4. Medidas sempre são positivas, então não aceita a raiz, a possibilidade de ser negativo. Ok, então pessoal, está aí introduzido a equação da circunferência, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente tem que só entender o que é o que dentro da equação. Valeu pessoal, até mais!